Olá, boa noite. Começando agora mais um Forbes Live. Eu sou Alexandre Merck e hoje eu entrevisto, eu acho que um dos grandes empreendedores do humor que o Brasil tem. A gente vai conversar hoje com o Fábio Porchat. Enquanto o Fábio chega aqui e a gente coloca ele na live, conta pra mim de onde vocês são, dão o olá de vocês. A Mafê acabou de entrar. Oi, Mafê, tudo bem? Mandem perguntas na caixinha de perguntas que no final da live eu vou fazer. Se der tempo, eu faço algumas perguntas para ele que vocês mandarem para cá. E eu queria avisar vocês que chegou hoje na App Store e na Play Store a nova edição da Forbes, que traz os bilionários brasileiros. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vocês baixem o app da Forbes e vocês vão ter a nova revista, edição de aniversário, 8 anos de Forbes Brasil, com os mais ricos do Brasil. Será que o Fábio Porchat está na lista? A gente pergunta para ele já já. Eu vou olhar aqui se o Fábio já está. Está aqui. E quando a gente começa a entrevista, a gente tira o som e desativa os comentários para ficar melhor a experiência. Queria eu ser dos mais bilionários do Brasil, olha só. Mas eu acho que é questão de tempo. Bom, olha, Deus que não existe que te ouça. Tudo bem, Fábio? É um Tudo prazer ótimo. imenso te receber. Faz muito tempo, desde que a gente começou a fazer a live, que eu falo aqui dentro que eu queria te entrevistar. Eu acho que você é um case incrível além do teu talento, que é gigantesco, você é um case de empreendedorismo. E eu queria trazer isso para os leitores, para os seguidores aqui da Forbes, para eles entenderem esse lado. Eu fiz, inclusive, um curso que vocês lançaram do Porta, de como é que você fazia todo o processo de vocês. Eu fiquei muito impressionado com o profissionalismo, isso passa nas sketches, no trabalho de vocês, mas eu acho que é legal, tem muita coisa interessante para a gente mostrar para as pessoas que seguem a gente do teu trabalho. É um curso lá no Curseria, para quem estiver interessado, o Porta dos Fundos lançou esse pacote de criação de conteúdo, então tem aulas, né, que eles chamam minhas, do Greg, do Kibe, todo mundo do Porta ali, o João, tem diretor de fotografia, produtor, todo mundo explicando, são várias aulas, gravando, foi muito legal, eu não assisti, tem que me assistir para ver o que eu falei, se eu falei alguma besteira. Eu fiquei impressionado com você e o Gregório falando sobre as reuniões de vocês para decidir os roteiros. E vocês falando que tem 8, 9 versões de cada... Sim. Porque nós somos também, por origem, roteiristas, né? Então a gente dá muito valor ao roteiro, às palavras, assim. E na comédia, a comédia é muito matemática, né? Tem piada que funciona porque uma palavra está naquele lugar. Você tira ela do lugar, ninguém nem entende a piada. Então a gente lê o texto, as pessoas acham, deve ser muito divertido as reuniões de roteiro do Porta dos Fundos. Tem a menor graça, a gente fica super sério, a gente lê um texto, de vez em quando a gente ri, no máximo a gente fala, não, começou muito tarde, tem que antecipar, tá muito longo, no meio tem enrolação, tá repetindo a informação de novo, tá faltando um final, mexe, ajeita, volta, a pessoa leva para casa, traz de novo. Então tem toda uma criação do roteiro ali que só é legal para quem é do meio, quem é roteirista mesmo. E é engraçado ver quem vem de fora, porque a sensação das pessoas é que a gente vai fazendo umas coisas, assim. Quando na verdade tem toda uma preparação. A gente faz os textos, aí depois aprova os textos, vai para a produção. Aí a produção filma, manda de volta antes de lançar, para a gente ver se a gente aprova aquela versão. Muitas vezes a gente joga fora a versão já feita, porque não ficou engraçado, porque ficou num tom errado. Várias vezes a gente fica muito afim, assim, para tentar errar o menos possível. Então, eu vou começar a fazer, a partir daí, os paralelos com uma startup,
que eu acho que o Porta nasceu como uma startup, né? Se a história de vocês, vocês começando uma coisa meio que na raça, por mais que vocês já tivessem uma qualidade por vocês terem história na Globo, já tinham feito muita coisa profissional, mas vocês começaram na raça, né? Sim, éramos amigos, os 5 amigos, claro, privilegiados, né? Homens brancos, héteros, classe alta. Então a gente tinha um dinheirinho para poder investir. Eu e o Ian já tínhamos uma produtora. Então a gente começou o Porta dos Fundos com o equipamento que a gente já tinha. Uma câmera e um boom, era só isso mesmo. Mas já tinha isso. Então a gente utilizou o Kibe, tinha todo o know-how da internet por conta do site Kibilô, que era o maior site de humor da América Latina. Então a gente foi juntando essas cabeças e criando coisas, né? Na verdade a gente resolveu fazer aquilo que a gente queria fazer e não deixavam a gente fazer, e a gente não via em lugar nenhum. Um tipo de humor que a própria televisão falou pra gente, é muito de nicho, ninguém vai entender. Então a gente fica muito feliz hoje com 7 bilhões de visualizações, acho que as pessoas entenderam. Mas era um tipo de humor, em 2012 ali, o humor enfrentava um bundamolismo muito forte. Na televisão não se podia falar marca, nome, palavrão, não podia abordar nenhum tema mais espinhoso. E o Porta dos Fundos vem para falar de tudo. A gente fala de tudo e de todos. A gente já sacaneou todo mundo. A gente não tem esse telhado de vidro assim. As pessoas falam, quero ver fazer piada com o muçulmano. Já fizemos. Quero ver fazer piada com o Lula. Tem uma que mais tem. Quero ver fazer piada com o Bolsonaro. Tem. Quero ver. A gente fez piada com a gente, comigo. Tem piada sacaneando o Gregório, tem piada sacaneando o Porta dos Fundos, sacaneando o PT, sacaneando ateus. Ah, vocês são todos ateus. Quero ver se tem. Eu mesmo escrevi um vídeo sacaneando ateu. Então a gente se orgulha muito de abordar todos os temas. Machismo, feminismo, racismo, suicídio, AIDS. A gente brinca com tudo, a gente anda por todos os lados, porque a gente acredita muito que se pode fazer piada com tudo. Depende que piada você quer, qual é o tom da sua piada. Então a gente vai muito pela piada que bate no opressor, não no oprimido. A gente gosta de rir. Isso, quando tá jogando Barcelona e Madureira, tu torce pra quem? Tu torce pro Madureira ganhar, né, Claro. porra? No fim das contas, você não torce pro mais forte. Se o Barcelona faz 12-0 no Madureira, você não acha legal. Graça. Não tem a menor graça. Então, rir de quem já sofre, de quem tá apanhando, de quem tá morrendo literalmente, inclusive, não tem a menor graça pra gente. Pra gente é engraçado rir do imbecil que inventou o Ku Klux Klan e não dos negros que morrem por conta disso. E quando vocês começaram, já tinha uma ideia de ser um negócio ou vocês queriam testar e meio foram se surpreendendo com a Tinha, desde o repercussão? início tinha. Eu não acreditava, eu não achava que isso ia dar dinheiro. O Ian, desde o início, falou, a gente vai ficar milionário com isso aqui. E eu falava, pelo amor de Deus, a internet. E todo mundo ali tinha o Kibe louco, eu fazia stand-up, meus shows, o Gregório, peça de improviso, cada um tinha um pouco, ganhava muito mais dinheiro por outros lugares. E o Ian foi o que insistiu, falou, vamos aqui, vamos aqui. A gente não sabia nem como ganhar dinheiro. Então foi um misto de, quando começou o Porta dos Fundos, a gente acreditava nesse projeto, mas de coração. Então a gente queria fazer o tipo de humor que a gente queria, é engraçado, juntar essa trupe e tal. Mas tinha um pensamento de, vamos lançar toda segunda e quinta, às 11 da manhã, vamos criar o site, vamos criar um layout. A gente pensou isso tudo. O Porta começou a ser pensado 7 meses antes de ser lançado. A gente foi pensando os caminhos, como fazer, como estrear, como se manter e tal. Mas a gente não imaginava que ia fazer tanto sucesso tão rapidamente e nem que as empresas iam vir. Porque isso é o que a gente nunca imaginou. Quando a gente lança o vídeo do Spoleto, sacaneando o Spoleto, e o Spoleto vem e fala, eu quero contratar vocês, a gente toma um susto, mas é muito a cara do Porta. Fazendo uma coisa totalmente diferente, sacaneando a empresa. A gente já tinha feito o vídeo da Judite, que tinha sido lançado até antes do Porta e tal, para a gente testar. E quando vem o Spoleto e contrata a gente fala, caramba, é possível ganhar dinheiro com isso pelas empresas, fazendo vídeo do nosso jeito, com a nossa cara, porque a gente era muito xiita no início. A gente falava assim, não, a gente não pode perder o controle
da piada. Não é porque a gente vai fazer propaganda que a gente vai virar a propaganda do meio da novela. E a gente mantém isso até hoje. A gente que produz, a gente que escreve os roteiros que são de branded content, que agora não é propaganda, é branded. A gente que escreve, a gente que produz, claro, a gente aprova com a empresa, a gente não é um bando de maluco. Mas é tudo dentro de Mas casa. vocês já têm, eu acompanho vocês há muito tempo, vocês têm, inclusive, branded content, onde vocês sacaneiam o próprio cliente, né? Lógico. Se eu não me engano, eu acho que o da Ford, vocês sacaneiam a reunião de... Que aconteceu, veridicamente. Porque tem muito isso, assim, as empresas não estão muito acostumadas. No Brasil, agora um pouco mais, até por conta do Porta dos Fundos, mas as empresas não estavam acostumadas a se sacanear, a falar mal, entre aspas, do seu produto. Quando o Spoleto topa fazer aquilo, todo mundo toma um susto, porque redefine um pouco o jeito de brincar com a gente mesmo. O brasileiro não costuma rir de si. A gente ri muito do outro, né? Desde quem é burro é o português, é o argentino que é filha da puta, quem é corno é sempre o outro, né? Quem é broxa no Brasil é sempre o outro. E o americano já é o contrário. Como vem muito do stand-up, o stand-up você precisa se sacanear primeiro. Se eu tô aqui nessa live com você e eu falo assim, alguma coisa, vou falar característica sua, você é careca, por exemplo, vou falar assim, esse careca é super agressivo, por que ele fez isso? Ele atacou o cara. Agora, se eu começo falando, cara, eu tenho o pau pequeno e você é careca, o pessoal fala, tudo bem. Ele já se sacaneou, ele já falou do negócio dele, agora ele está sacaneando o outro. E aqui no Brasil a gente nunca começa falando da gente sempre ri do outro. A gente sempre aponta o dedo pro outro. E o Porta dos Isso é Fundos uma característica do humor judaico, né? Muito, exatamente. O humor judaico ataca por aí totalmente. Ri de si. E o Porta dos Fundos começou a rir. A gente sempre riu muito da gente mesmo e começou a apontar o dedo para dentro. Então pega a empresa do Spoleto. Todo mundo sabe que na hora de decidir a gente fica nervoso ali. Ai, meu Deus, bota milho, bota palmito, ai, bota mais palmito. Por que não rir disso? É diferente de eu falar assim, ah, não, a comida do Spoleto é podre. Isso é uma coisa, isso é um ataque. Isso não tem graça. Quando você brinca com alguma coisa que não tem um fundo de verdade, inclusive o espectador nem ri. Você pode falar do Maluf, que ele é ladrão, porque ele já foi preso por isso. Agora, se você falar um Maluf é pedófilo, você vai falar, nossa, nunca soube, que esquisito. Então não tem graça eu fazer uma piada com uma coisa que não existe. Quando tem algum fundo, mesmo que não seja verdade, mas que isso exista já ouvi dizer ali no meio, o público reconhece ali. Então a gente brincou muito com isso, com as empresas, e as empresas começaram a vir, começaram a brincar, começaram a querer, enfim, e aí o Porta começou a engatar isso. Quando chega a Viacom é um conglomerado, uma network americana que tem a MTV, a Nickelodeon, a Comedy Central, Paramount, é um negócio gigante, Pluto agora. Quando eles vêm e compram a gente, 53% da gente, aí a gente profissionaliza num outro lugar, porque daí o papo começa a ficar... Aí entra um dinheiro que eles investem dentro da própria empresa, entra gente capacitada, gabaritada, com muita experiência, com muito know-how, a gente vira uma outra coisa e aí a gente começa a ir atrás dos anunciantes. Aí a gente começa a ter uma equipe comercial que vai... Então, o Porta foi, apesar de ter sido muito rápido, a gente só tem 8 anos, foi muito num passo a passo, assim. A gente começou, os vídeos fizeram sucesso, as pessoas começaram a procurar a gente, aí a gente foi fazendo um comercial, aí veio alguém interessado em comprar a gente, a gente foi muito nos subindo. E isso é muito importante, porque o Porta dos Fundos, para o bem e para o mal, os seus fundadores, seus 5 fundadores, são 5 artistas. Isso é um horror. Se o Porta dos Fundos tivesse 2 artistas e 3 administradores, hoje a gente tinha dominado o planeta Terra. Mas como você são fez 5 administração, não fez? Você fez um ano de administração, né? Eu não entendo isso. Desde quando você se entende artista e você começou a estudar? Quando eu entrei na CAL, Casa das Artes Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, em 2002, imediatamente eu entendi que era isso que era a minha vida. Eu me considero... a minha carreira começa em 2005, que é quando eu me formo na CAL, e 2 meses depois estreio uma peça com o Paulo Gustavo, eu e ele, que ele era da minha turma da CAL, e eu escrevi uma peça e nós 2 fizemos como atores ali. Então ali eu digo que é o meu nascimento como artista, que é valendo mesmo, profissional, investindo um dinheiro, ganhando um dinheiro, perdendo dinheiro. Eu descobri que era isso que eu queria fazer no tal do programa do Jô, que eu fui lá e pedi para ir lá na frente, fazer uma participação e tal. Ali que eu descobri que eu queria ser comediante.
Mas em 2005 é que eu começo a minha carreira de comediante, de No artista, Jô, enfim. no Jô você fez o seu pitch, né? É isso, no Jô fiz. Mas foi um pitch meio pessoal, porque ali no Jô eu descobri o que eu queria. Eu estava na faculdade de administração. E é muito interessante, assim, eu acho até que eu descobri cedo, com 18 anos, que eu queria fazer da vida, mas como é difícil você exigir que um adolescente decida com 17 anos o que ele vai ser para o resto da vida, né? Como é duro para alguém ter que tomar essa decisão. Que faculdade você vai fazer? Direito, então é isso. E aí você descobrir no meio que não é direito. A gente devia ter... É Mas porque, no fim das contas, a vida exige isso da gente, essa velocidade. Mas a gente devia ter, assim, depois da escola, uns 2 anos de uma faculdade neutra, para a gente entender o que está acontecendo, para aí sim a se gente bater um entender, né? martelo. Se É, entender exato. primeiro. Eu acho que isso é uma característica da nossa educação. Eu acho que é muito brasileiro. A gente é muito funcional. E a gente está piorando agora com essa onda de livros de autoajuda. É tudo muito funcional. Por exemplo, você falou, humor é matemática. A natureza é matemática, foi uma maneira da Lógico. gente decodificar. A matemática é uma filosofia. E a gente aprende na escola como tabuada, como soma, subtração. É sempre tudo muito funcional. E aí eu acho que é É. por isso que vem essa pressa de decida logo, tenha uma profissão. Por isso que eu acho que tinha que ser, ao invés de serviço militar ser obrigatório, eu acho que você sai da escola, você tinha que ter um serviço de gari obrigatório. Você tinha que ficar 6 meses trabalhando como gari, catando lixo da cidade, para você aprender a dar valor a essas pessoas, para você aprender a dar valor à cidadania, a entender, a lidar com o outro, a lidar com o lixo. Eu acho que se a gente tivesse esse tipo de serviço obrigatório por um ano, a gente ia crescer tanto. 6 meses como gari, 6 meses como num trabalho social. E aí, é meio como os judeus fazem, vai um ano para Israel, ficar nos kibbutz lá, entender a coisa toda. A gente devia ter aqui no Brasil serviço de gari obrigatório, serviço social obrigatório. Aí, um ano depois disso, você abriu tanto a sua cabeça, você entrou em contato com tanta coisa que você não tinha nem imaginado, que talvez agora você consiga decidir o que você quer da sua vida. E olhar para o outro, né? Isso. Como é que vocês estabeleceram a estratégia de vocês de crescimento quando vocês começaram a fazer o Porta? Eu lembro que vocês tinham muita participação de Global, que eram amigos de vocês. Mas nem era Não sei tanto se não, isso na era de verdade. propósito. A gente teve poucos, na verdade, porque a Globo nunca liberou. A gente teve, sei lá, uns 6, assim, no máximo, nesse início. Eu acho que a nossa estratégia sempre foi o cuidado com o nosso conteúdo e fazer aquilo que a gente acha engraçado. Nunca fazer aquilo que o público quer ver, quer ouvir, falar sobre nada pontual. Assim. Então não adianta falar sobre o vencedor do BBB 3. Ninguém nem sabe mais quem ele é. Então se a gente quer falar, a gente falava sobre assuntos. Então sobre o BBB, mas não sobre a coisa específica. Vamos falar sobre futebol, mas não vamos falar sobre esse jogador do Vasco que está jogando agora. Vamos falar sobre Vasco. Então, assim, a gente sempre abordou assuntos mais amplos e genéricos e sempre, assim, a gente faz desde o início. Toda sexta-feira tem reunião de texto para a gente aprovar os textos que a gente escreveu ao longo da semana. Hoje, claro, a gente já tem 8 roteiristas além da gente, então já tem uma outra equipe. Mas desde o início, eu, Gregório, Ian e Kibe escrevendo. A gente levava toda sexta-feira 2 textos, a gente lia os textos, a gente aprovava, jogava fora, mexia, aprovava, mandava para a produção. E a gente tinha que gostar, a gente tinha que rir. Nunca a gente aprovou um roteiro que o pessoal vai gostar. Ao contrário, a gente aprovou muito roteiro que a gente falava, essa o pessoal vai odiar. No início do Porta, a gente achava, é porque não era ainda essa cultura do cancelamento que virou 2020. Mas em 2012 a gente achava o tempo todo que agora fudeu. A gente vai fazer um vídeo sobre Ku Klux Klan. Não tem como. Agora deu merda, vai acabar. A gente ainda não tinha noção, que a gente estava fazendo um humor mais adulto, que não existia. 2, que a gente estava atacando quem nunca tinha sido atacado, que na verdade a gente estava abordando assuntos que ninguém abordava. Então a gente não tinha muito essa noção. Quando a gente começou o Porta, a gente achou que quem ia assistir a gente era uma molecada de 14 anos. Acabou que assistiram, mas quem assistiu mesmo foi de 20 a 40. Esse foi o público que assistiu e pegou o Porta dos Fundos. E falou, caramba, isso não existe. Mas vocês, quando decidem os horários no YouTube, ser segunda, ser na quinta,
quando vocês depois abrem o horário de sábado, esse conhecimento vinha do Kibe, que era mais... Vinha do Kibe. O Ian tinha o Anões em Chamas, que era quase um laboratório de teste ali para o Porta dos Fundos, mas o Kibe sabia dias melhores, horários melhores, ele sabia como funcionava o humor na internet. Então esse know-how, e o Kibe postava lá também. Então era um negócio muito violento, assim. É como se tivesse na capa do UOL todo dia o seu vídeo, né? Como se estivesse lá no Globo.com o vídeo, o pessoal já, opa, que isso? Era o Kibe louco naquela época. Então ele postar nosso vídeo toda segunda e quinta era uma porrada muito grande que dava pra frente. A gente se associou, inclusive, antes de estrear o Porta, com o Luciano Huck. O Luciano Huck foi um dos sócios do Porta dos Fundos. E é engraçado, porque a gente se associou, lógico, ao Luciano, tudo que ele toca vira ouro e tal, a gente pensou, maravilhoso, ele quer entrar nessa, vamos fazer isso. Mas a gente pensando muito que, se não der certo, o Luciano vai dar um jeito, vai trazer alguma pessoa de fora. Como deu certo muito rápido, a gente quase falou, não precisava do Luciano. Mas foi ótimo, porque o Luciano trouxe também uma segurança. Ele, logicamente, ele não tinha nenhum dedo no conteúdo e nada disso. Mas qualquer coisa que a gente precisava, jurídico, por exemplo, Luciano conhece um advogado que pode nos ajudar? Ele tinha a pessoa. A gente precisava de alguém que fizesse um contato com não sei quem. Ele sempre conheceu. Então o Luciano, nesse sentido, deu uma tranquilidade pra gente. Eu sempre digo, a gente tinha o Luciano como pé de coelho para se desse alguma coisa errada, ele pudesse ajudar a gente. Não deu nada errado, então... Diz ele saiu ou ele continua até hoje? Saiu. Quando a Vaia comprou, ela comprou também a parte dele. Ah... E uma outra coisa que vocês fazem muito bem é lidar com crises. Eu acho que o caso mais recente foi aquele sketch que vocês fizeram com o teu xará, o Fábio De Luca. Fábio De Luca. Que pegou mal porque ele é obeso, e aí acharam que significaram de outra forma, e vocês tiraram do ar e regravaram com o Rafael, né? Com o Rafael Portugal. Como é que funciona internamente quando vocês têm uma crise para administrar? É interessante porque hoje em dia tem que analisar que crise é cada crise, né? Porque assim, hoje em dia se reclama de muita coisa, se cancela facilmente, muitos dedos apontados, pouca gente querendo resolver o problema. O que aconteceu quando a gente lançou esse vídeo, esse roteiro não era gordofóbico, não tinha nada, não tinha nem escrito que era gordo, nada disso. Ele foi feito, ninguém nem passou pela cabeça de ninguém, a gente lançou o vídeo e aí começou uma outra pessoa comentando. E no início a gente falou, gente, é mais uma coisa que estão falando, volta e meia falam. Mas aí começaram umas figuras pontuais a resolver dialogar com a gente. Mais do que atacar seus merdas, seus babacas, essas figuras começaram a pontuar por que estava errado. E a gente olhou e a gente falava, gente, mas não é gordofóbico, a gente leu esse texto, tem nada a ver. Mas a gente entendeu que de boas intenções o inferno está cheio. Não importa que não tenha tido a intenção de ser gordofóbico. Com a escalação daquele ator gordo para fazer aquele papel, sou gordofóbico. E aí as pessoas falam, porque vocês foram pedir desculpa, posso pedir desculpa. Na verdade, a gente se deu conta de que a gente estava propagando preconceito. Mais do que qualquer outra coisa. Não é porque a gente fez piada com gordo. Piada com gordo pode fazer. Mas reforçar o preconceito de que gordo tem um corpo escroto. Pra que isso? A gente nem tem nenhum tipo de vontade de caminhar por esse caminho, por essa estrada, e nunca teve nem essa intenção. E aí, a piada era uma dieta de solteiro, né? Não era uma... Não tinha. Inclusive, a médica que falava com o Fábio De Luca não estava nem vendo ele, era uma ligação. Então ela falava, olha, eu estou vendo aqui era um telemarketing. Então, não tinha nem a intenção dela dizer você é gordo, escroto, porque ela não estava nem vendo ele. Mas aí a gente falou, tanto o vídeo não é gordofóbico, que a gente pode regravar com outro ator, que vocês vão ver que o que foi gordofóbico foi a escalação daquele ator. E foi por isso que a gente tirou e botou de novo. Fez uma live com alexandrismos, com o pessoal falando sobre isso. E foi muito interessante, porque gordofobia não era uma coisa que estava no nosso radar, nunca tinha passado pela nossa cabeça. E agora já está no nosso radar. Fábio, mas aí vocês não pedem perdão pelos especiais de Natal, mas porque no especial de Natal a gente não está propagando preconceito. Ali a gente não está professando ódio, incitando a violência, a gente não está fazendo nada disso. Nesse vídeo, a gente
passava a sensação de que gordo é escroto. E para que fazer isso? Não só o nosso ator, tanto é que nem o nosso ator percebeu. Afinal de contas, ele é obeso e não percebeu. Eu sou gordo, não percebi. E aí? Então é por isso que as coisas passam. Por isso que é tão importante o diálogo e não a agressão. Quem nos agride, não adianta, não vou ter diálogo. Agora, quando a menina veio conversar com a gente foi conversar com ela e a gente entendeu. Então é isso que eu acho ótimo. Ouvir, tá com a orelha aberta. E ouvido atento, para ver também o quanto também não é só uma chateação, não é uma loucura, né? Não adianta também querer brigar por tudo. Quando a gente se dá conta de que a gente está, de alguma forma, se utilizando do preconceito para fazer graça, não é o tipo de humor que a gente gosta de fazer. Ah, não pode? Ué, pode. Se quer chamar gordo de escroto, você pode chamar. Eu acho triste. Não é o tipo de humor que eu olho para o futuro, é o tipo de humor que eu olho para o passado. Então, não me interessa e não interessa ao Porta dos Fundos. É só porque tem uma diferença grande aí em pode e não pode, né? Ah, pode falar sobre isso, pode fazer piada com aquilo, pode fazer piada com tudo. O limite do humor é a lei, então a partir do momento que você começa a transgredir a lei, já não pode, mas não pode por causa da Constituição. Mas fazer piada com preto, com gay, com mulher, com gordo, com paraplégico, pode. O que eu não quero fazer nem o Porta é humilhar, machucar mais ainda pessoas que já estão sofrendo. Agora, mas dá para fazer esse humor? Ué, super dá. Porta dos Fundos está fazendo humor aí, eu faço sério, acredito que as piadas que eu faço não estão humilhando ninguém e são engraçadas. Então, o que dá para fazer, é que tem que pensar um pouquinho, tem que parar, tem que trabalhar. Né? Não posso usar a primeira coisa que eu falo na minha cabeça. E eu acho que isso que é um pouco, quando as pessoas falam do politicamente correto, por que eu acho que tem uma coisa positiva no politicamente correto? É porque obrigou as pessoas a pensarem antes de falar. Antigamente as pessoas falavam, eu nem pensei direito, só falei. Que ruim é falar sem pensar. Que bom é sentar numa reunião, ler um texto, alguém questionar, você defender e fazer o ator ler e falar, e aí ficar pronto. Que bom é poder ter processos, né? Eu acho que o Porta se beneficia muito disso. Vocês passam, para quem está vendo de fora, que vocês têm uma tranquilidade para lidar com crise. Foi por isso até que eu toquei no assunto. Uhum. Porque isso é um cotidiano, principalmente quem lida com marcas muito conhecidas. E agora, na era da internet, qualquer coisinha vira um incêndio. Aliás, é horrível essa metáfora, porque a gente está vivendo uma coisa terrível. Enfim, mas qualquer coisinha vira uma bola de neve. E vocês parecem que vocês têm uma tranquilidade para falar, bom, vamos tocar nisso e vamos lidar. E não... A gente não se esquiva de falar de assuntos espinhosos e nem quando a gente tropeça. Porque não adianta, vai todo mundo tropeçar, vai todo mundo falar uma palavra errada, vai todo mundo falar de uma piada que vai ficar torta. Tudo bem, assim errando que se aprende, errar é humano. O problema é não deixar errar. Claro, eu aqui não estou falando um erro de estuprar uma pessoa, que daí não é um erro, é crime. Eu não estou falando aqui o erro de ser racista, mais uma vez, é crime e tal. Eu estou falando erros que a gente comete sem querer e que acaba tropicando e que a gente tem que cometer até para aprender. Vocês têm um sketch também recente onde vocês discutem terem poucos atores negros dentro do Porta, que é você mesmo que faz a pessoa que está sendo questionada, né? A gente fala muito isso, claro que de uns tempos para cá a gente começou a trazer gente para diversidade, né? Pessoas para dentro da sala de roteiro, da direção, então sempre pensando mulher, gay, negro, porque é importante ouvir as outras vozes até para a gente atingir mais gente, para a gente ser mais engraçado. Não só para a gente aprender, para a gente evitar cair em umas armadilhas, mas também para a gente conseguir fazer um humor mais potente. Então a gente tem não só negros no elenco, mas na sala de roteiro, na direção, justamente pensando nisso. Claro, pode ser mais? Pode ser mais, estamos trabalhando para isso. E logicamente as pessoas que estão trabalhando no Porta, os negros, eles não estão porque eles são negros, eles são porque eles são bons. Claro que a gente busca diversidade, mas não é assim, ele está lá, é preto porque tem que ser preto. Não. É preto porque ele é um bom roteirista, que é preto. Mas eu acho que tem uma questão que as empresas precisam olhar, que você precisa ajudar
principalmente porque, infelizmente, aqui no Brasil, o preto ele também é periférico na sua maioria. A gente vive uma desigualdade social e racial gigantesca. E quando você coloca as skills que você quer para a vaga, inglês fluente, experiência anterior, você exclui, Lógico, porque a base já está toda torta. Então, também existe não sei se vocês pensam isso, mas já começa a existir conversas de formação. totalmente. Vamos trazer, já sabemos que não tem a formação necessária, mas a gente vai permitir que ele cresça aqui dentro, porque senão a gente não consegue igualar esse jogo, porque realmente a base é muito torta, a disparidade de ensino é tudo muito complicado, né? Totalmente. Isso está completamente alinhado com o que a gente acredita, com o que a gente busca, faz, não só no nosso discurso, mas nas nossas ações também. Trazer pessoas que podem nem estar tão exatamente capacitadas, mas que tem ali uma fagulha e que se a gente der palha, ela mesmo vai estourar. Ela só precisa de oportunidade, ela precisa de espaço, ela precisa de gente acreditando nela. E como é que funciona? Eu acho que você já falou um pouco disso, mas a disciplina que você se impõe para você conseguir dar conta de tudo. Porque você falou que o Luciano Huck, onde ele toca, tudo que ele toca vira ouro, mas os projetos que você cria, todos são bem-sucedidos. Sei lá, eu acho que não sei nem se foi um fracasso, mas não foi a bilheteria que se esperava, foi o filme do Porta, mas talvez ele tenha até se pagado. Sim. Não foi a bilheteria que a gente esperava, mas eu, por exemplo, que escrevi, fiz ali como ator, eu adoro o filme, acho muito divertido, inclusive. É isso, mais uma vez, se vai dar público ou não, a gente não tem como saber. Mas eu tenho orgulho daquilo que eu fiz. É isso que eu fico na minha cabeça, isso é o que me guia. Esse projeto, eu gosto dele, eu quero fazer. Eu acho que eu cheguei num ponto em que eu posso dizer não e sim. Eu não preciso fazer aquilo. Eu faço o que eu quero fazer, porque eu acredito nesse conteúdo. Então, tudo que eu crio é porque eu quero muito fazer aquilo. E eu acompanho do princípio ao fim. Eu estou envolvido na criação, na escrita, na fazeção da coisa, na edição, no lançamento. Então, a série Homens, mesma coisa. Eu tive a ideia, vendi essa ideia, fui vender a ideia, chamei os roteiristas, começamos a desenvolver a Bíblia, vendemos para o Comedy Central, fizemos, eu escolhi os atores, acompanho a edição. Que história é essa, Porchat? Eu estou na redação final junto com a Paula Miller, eu estou apresentando, eu aprovo convidados anônimos e famosos, eu ouço todas as histórias de todo mundo antes. Eu decido, lógico, em grupo, com gente competente, como eu falei, Paula Miller, por exemplo, é uma roteirista que está há muito tempo. Roteirista que tem experiência com a Regina Casé de milênios. Então, assim, eu tento também me juntar com gente boa. É isso, eu acho que são dois segredinhos. Um faz aquilo que você acredita, tem que estar bom para você. E a segunda coisa se junte com gente mais inteligente que você, mais esperta que você, mais talentosa que você e mais trabalhadora que você. Porque não tenha vergonha de ser o idiota. Vai atrás. Cola neles. Eu colo no Gregório. Eu vou colar em quem? Eu vou colar ali no João, no Ian, no Kibe. Eu tô no Papo de Segunda, eu colo no Emicida. Eu vou colar no Francisco ali, ó. E fico agarradinho. Vou colar em quem? Então é isso. A mesma coisa. Vou fazer com história essa, Porchat. Paula Miller tem trabalho de roteirista há muito tempo com Regina Casé, fazendo programas fora da casinha. Me dá, quero. Traz pra mim. É isso que eu penso também. Então eu tento estar cercado dessas pessoas porque elas me falam coisas e eu vou aprendendo também. Lógico, eu tenho a minha experiência, tenho a minha cabeça, tenho a minha ideia do que eu gosto, da minha comédia, mas tento ouvir. Volta e meia tem uma história, por exemplo, que chega pra mim e eu falo, essa história é fraca. Ela fala, nossa, o pessoal dos roteiristas gostaram da história. Aí eu falo, mas tem esse problema. Ela fala, mas eles acham que funciona aqui. Vamos neles. Tem 4 roteiristas dizendo que é bom, então eu é que devo estar errado. Vamos no roteirista. E geralmente eles têm razão. O Caetano fez isso muito, faz até hoje, né? Ele também sempre se juntou de gente muito boa. Tem que ser. Que dá um plus pro talento dele, que já é enorme. Ajuda muito. Eu não tenho essa, por exemplo, a gente agora tem um elenco muito bom, voltou agora o Rafael Infante, Rafael Portugal tá lá.
Quem que vai fazer o personagem? Bota o Portugal para fazer. Tem que ser eu, não. Bota ele, vai fazer melhor, bota ele para fazer. Eu quero, meu amor, eu quero no final do dia ganhar um M. É isso que eu quero. Se fui eu que atuei, se foi o Portugal, se foi o Infante, eu quero que o produto seja bom. Eu quero que você venha para mim. Então, quando as pessoas vêm para mim e falam assim, caralho, adorei Homens, é uma série muito engraçada. Rafael Portugal como sua piroca é hilário. Para mim, é como se tivesse falado que eu sou hilário. Quando fala que o Rafael Portugal é hilário, eu falo, ganhei. Eu escolhi esse cara, eu trouxe esse cara pro meu lado, eu trouxe esse geninho maluco. É isso, vou fazer o programa do Porchat. Quem que eu quero do meu lado? Eu quero o Paulo Vieira. Eu quero o Pé da Letícia tocando ali, que é uma banda doida, maluca. Eu quero o Paulo Vieira inteligente, engraçado. E eu lembro que no começo do programa ele ficava meio afastado, assim. E eu falei, não, traz o Paulo pra dentro. Ele tem que estar junto. Ele tem que participar junto, ter a possibilidade de falar, de ganhar ali. Eu tenho que ouvir. Então é isso. Trazer para perto essas pessoas, mas estar disposto a ouvir, né? Disposto a não fazer necessariamente tudo aquilo que você quer. Claro, eu, no fim das contas, sou o dono do projeto, a coisa sai como eu quero. Mas se você está com o ouvido atento, você consegue ir mudando de pequenos detalhes. Então, no especial de Natal do ano passado, por exemplo, o Kibe era Deus e eu queria que ele tivesse o cabelão de Deus. E aí o pessoal falou, porra, mas ele faz um coque samurai muito engraçado. Aí eu falei, eu acho ruim, porque daí parece a piada da piada, que Deus tem coque samurai. Todo mundo da produção falou, Fábio, mas é muito engraçado, muito engraçado. O diretor falou, é muito engraçado. Eu falei, ué, então, se é muito engraçado, vamos fazer. Eles tinham total razão, ficou o máximo o kibe de coque samurai e não ficou aquilo que eu estava com medo. Então, no fim das contas, é isso. A gente tem que estar... Eu quero o resultado final bom. Eu quero um conteúdo que as pessoas olhem e falem, cara, isso é muito engraçado. Quando as pessoas falam, cara, o Rafael Infante passando trote é hilário. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem criou isso foi o João. É o Rafael Infante que faz, ele que é o mágico da parada toda. Eu fico orgulhosão. Eu falo, é isso mesmo. Ele é do caralho mesmo. Eu quero tirar a casquinha. Eu quero estar ali do lado. Quando eles forem tirar foto, eu estar do lado assim, falando assim, ó, eu conheço essa gente. Então, conta como é que você faz o teu processo para sair da ideia para a execução. Bom, varia muito, assim, dependendo de tudo, né? Quando eu gosto muito, para começar a escrever, eu gosto muito de maturar a ideia, deixar a ideia ir criando corpo na minha cabeça, nunca ir de cara. Então, quando eu tenho uma ideia que eu acho boa, então, digamos, vou pegar o especial de Natal do Porta dos Fundos. Fiquei pensando... Vamos pegar Homens, por exemplo. Homens melhor. Tava pensando, tava ouvindo assim, ficando atento, assim, amigos, pessoas falando, brochei, tá broxa. Falei, interessante, nunca vi uma série sobre um homem broxa. Pode ser interessante uma série sobre uma brocha. Aí já ficou aqui na minha cabeça. Falar sobre isso. Aí comecei a ouvir pessoas... E isso foi tipo... sei lá, 2014. Aí eu já vim ouvindo de homem broxa há muito tempo. Aí ficou aqui na minha cabeça, mas ainda não tinha nada ali. Aí comecei a falar, comecei a conversar com pessoas. O que acha disso? Mas o que pode ser? Não sei e tal. Um grupo de amigos, homens e tal. Aí fui deixando maturar a ideia. Daqui a pouco veio o movimento Me Too. Quando veio o Me Too, eu pensei, olha aí que interessante. Os homens não estão sabendo lidar com isso. Eu estou percebendo pessoas à minha volta. O carnaval veio mulher de peito de fora e os caras não sabendo se podia olhar, se não podia. Eu falei, é isso. O homem, o mundo está evoluindo, os homens ainda não. É aí que está o meu mote. Eu posso pegar o cara que está broxando e ele está broxando por algum motivo psicológico que ele não sabe, que é o machismo. Opa, vamos falar de machismo. Quando eu criei lá atrás, não tinha machismo na minha cabeça, não tinha nem pensado sobre isso. De repente, em 2017, eu falei, é isso. É o machismo que está acontecendo. Vamos falar de homens falando sobre o machismo e como pode interferir neles mesmos. A ideia já ficou gorda, já ficou boa. E aí, como é que pode ser isso? Não, mas cada um tem que ter. Será que então a gente pega o machismo em todas as áreas e traz para dentro? Pronto. Aí a história começou a criar uma borbulha, eu comecei a contar para as pessoas, e aí eu começo a contar. Funciona muito contar a história. Vou te contar a ideia que eu tive. Pum. Porque as pessoas... Lógico, minha mulher é minha primeira cobaia. Mas, assim, amigos, conhecidos, eu conto o que você acha. Porque quem está de fora tem observações que a gente não pensou. Se eu falo assim, vou fazer o Titanic. Aí eu pensei num pessoal que vai de navio. Aí o cara fala, por que ele não vai de avião?
Ela falou, opa, interessante, não tinha pensado nisso. Sabe que eu preciso explicar porque que o pessoal não foi de avião? Vou falar que no navio era a primeira vez que o Titanic estava saindo, todo mundo queria estar. Pronto, uma bobagem, não significa nada, não alterou em nada a minha vida, mas já foi um pensamento que eu mesmo já não tinha tido. Então, contar a ideia para as pessoas faz você ter outros pontos de vista. E aí, quando eu já tenho a ideia totalmente assim, construída na minha cabeça, aí eu vou pro papel. Quando é com um grupo, por exemplo, homens, eu tinha uma equipe de roteiristas. Daniel Nascimento, Guilherme Tomé, a Cris Werson, Juliana Araripe entrou na segunda temporada. Aí eu sento com eles e aí brainstorm, falando, dando ideia, cada um contando história da vida e falando tudo, eu cuspindo coisa. Como eu estou sempre fazendo vários projetos ao mesmo tempo, por isso que eu também preciso me juntar com gente boa e que faça acontecer. Porque eu preciso de alguém que pegue tudo aquilo e vá andando com isso. Eu vou escrevendo, mas eu preciso de alguém que organize essas ideias. Então o Daniel Nascimento, que é um super comediante, roteirista, organiza isso, comanda a equipe e vai botando a coisa acontecendo. Porque enquanto isso, eu estou ali fazendo papo de segunda. E enquanto isso, eu estou escrevendo o especial de Natal do Porta dos Fundos. Que esse, por acaso, eu escrevo sozinho. Então, fico escrevendo eu mesmo. Então, para escrever, eu preciso ter a ideia já formatada. Então, a primeira ideia da ideia que a gente ganhou o M, o João Marcos, um roteirista muito bom, que até redatou o final da Tata Werneck agora, trabalhava no Porta, ele teve essa ideia. E se fosse o Se Beber Não Case com a Santa Ceia? Falei, me dá, que já tá ótimo. Quando eu tenho uma ideia assim que me pega, e aí em uma semana eu escrevo um negócio. Aí eu vou, bato fundo. Como desse ano, por exemplo. Desse ano, quando deu ali em março, eu geralmente começo a escrever em março, abril. Aí não vinha muita ideia, a gente pensando, eu falei, vamos esperar um pouquinho mais. Aí chegou ali a maio, de ver pandemia forte, e aí pensamos, gente, não vai dar para filmar. Como é que vai filmar no meio da pandemia? Não dá para reunir? Como é que vai ser? Jesus, 12 apóstolos, já não dá. Se Jesus tivesse um apóstolo só, já não dava. E aí a gente começou a pensar, a ter ideia como vai ser. E aí o Gabriel Esteves, que é um dos nossos roteiristas que está mais tempo com a gente, teve uma ideia. Ele falou, e se a gente fizesse isso? Aí na hora eu falei, quando eu faço, pronto, acabou. Aí eu sentei e escrevi tudo em 2 semanas, escrevi, reescrevi, mexi. Eu não posso falar aqui agora porque a gente ainda vai contar o que vai ser, mas a gente já filmou, inclusive, o especial desse ano. Já está na sala de edição. Mas então, quando eu tenho uma ideia, me facilita muito. Assim funciona para sketches também. Então, eu já tenho um banco de dados de sketch que eu vou anotando quando eu vou tendo ideia. Eu vou anotando ali no meu celular. Para quando eu preciso escrever um sketch, eu abro meu computador. Quando eu já tenho a ideia, eu escrevo em 20 minutos um sketch. Quando eu não tenho ideia ainda, eu preciso ficar pensando, elaborando. E aí, o que me move, quando eu não tenho ideia nenhuma e eu preciso escrever alguma coisa engraçada, o que eu penso é, o que me dá raiva? O que me dá ódio? Porque o ódio, a raiva, ela é muito mais pulsante do que o amor, do que as coisas boas. Na comédia, as coisas dão errado. Não pode dar certo. Eu vou te contar uma história sobre um cara que ganhou na loteria. Você vai falar, tá. Agora, se eu te contar a história do cara que ganhou na loteria e perdeu o bilhete, você vai falar, meu Deus, como assim? Como é que ele perdeu o bilhete? A gente quer as coisas que dão errado. Na comédia é isso. Então, eu penso primeiro as coisas que me dão raiva. O que me irrita? O que me irrita? Atendimento ao consumidor me irrita trânsito, gente que fura fila me irrita. Então, eu pego essa situação que já começa em mim efervescente, já começa borbulhante, porque o cara furou fila, eu já tenho raiva. Diferente, deixa eu pensar sobre, fazer sobre marido e mulher, que estou conversando. Não, quando eu já começo furando fila, aí eu quero fazer o pensamento que não tem. O cara furou fila, aí não é só um sketch sobre furar fila, eu tenho que dar a volta, quebrar a expectativa. Será que ele furou a fila ou será que ele é um morador de rua que uma fila se formou e ele foi voltar para o lugar de onde ele morava e tem uma fila? E aí agora não deixam mais ele entrar no lugar dele porque não querem que ele fure fila. E ele fala, mas eu morava aqui. Pronto, já tem uma situação. Pensei agora. Não... Pode ser engraçado, pode ter uma coisa aí. Já é um... Então eu penso, a coisa que me irrita e como é que eu faço a inversão da expectativa em cima do que me irrita. E aí eu já me leva para um caminho. Isso para umas coisas mais rápidas, obviamente. Claro que para escrever um filme, aí você tem um brainstorm imenso para ficar pensando no argumento, para depois vender esse argumento e tal. Mas eu gosto, porque o que eu gosto mesmo é de diálogo. Eu sou bom no diálogo. Eu, por mim, só escrevo diálogo. Então, estrutura, pensar em conflito e tal, é uma coisa que eu tenho que parar, pensar. Mas quando eu já tenho o conflito todo na minha cabeça, Santa Ceia, que se beber não case. Jesus sumiu, eles precisam saber onde ele está. Tá pronto. Na minha cabeça está escrito. Mas hoje você já tem uma... Porque essa é a parte artística
que é a parte apaixonante do teu trabalho. Mas tem a parte burocrática da coisa, porque para gravar um Chaterra. especial, para gravar um sketch, você cria, é uma indústria que tá acontecendo ali. Hoje você já tem uma máquina rodando aí que vai pensar isso para você, mas não foi sempre assim. Como é isso que eu quis te perguntar da ideia à execução, porque você criou um negócio que é o seu bebezinho ali, que você acredita muito naquilo, e aí tem todo um processo para aquilo ser realizado Era de uma muito mais maneira fácil, profissional, Alexandre. Era muito né? mais fácil. Porque a gente escrevia uma ideia no dia seguinte a gente ia lá com a câmerinha na rua, aí o Ian filmava mais rapidinho, editava no computador dele, estava pronto em 3 dias. Hoje eu tenho que aprovar na reunião de texto, com 15 pessoas, vai para produção, que tem mais 30, e aí eles produzem. Aí antigamente a gravação do Porta dos Fundos era a Letícia, que era a atriz, que fazia o figurino nosso, era eu segurando um boom do som, o Ian na câmera, ele mexia o tripé, a gente gravava sem autorização da prefeitura, ia na rua, fazia, via o guarda, a gente saia correndo. Era tudo mais molezinha, mais rápido, mais fácil. Mas agora tem toda uma burocracia de aprovação, de saber se tem budget para isso. Imagina se a gente falava de dinheiro. O que era... Éramos em 5 gravando. Hoje, um vídeo do Porta dos Fundos tem 20 pessoas. Tem a maquiadora, tem o... Imagina se ia ter maquiador. Não tinha comida, não tinha água no set. Agora tem que ter a água para o elenco, para a equipe toda. Aí tem o pão, aí tem comida, aí tem o assistente do som, aí tem o cara da equipe, o eletricista. Aí virou um negócio. Hoje o Porta dos Fundos tem, sei lá, 60, 70 pessoas trabalhando no Porta dos Fundos hoje. Então, no fim das contas, é tão bom aproveitar quando está tudo começando, porque é onde você pode também ousar mais, errar mais. Hoje, o Porta dos Fundos tem um canhão. A gente tem todo mundo olhando para nossa cara. Então, se a gente faz uma coisa um pouquinho torta, já fala, não tem graça, acabou. Se você é desconhecido e faz uma piada, é uma surpresa para todo mundo. E para o humor, a surpresa é a melhor coisa que pode acontecer. Então, quando a gente está começando, é o melhor momento. Por isso que quando eu vejo gente começando, copiando não no sentido literal, não, mas fazendo o mesmo estilo, a mesma coisa, o mesmo jeito, que eu poderia ver essa pessoa fazer em qualquer outro lugar, eu acho ruim. Eu quero ver uma pessoa fazer um negócio que ela não faria jamais na Globo, no Porta. Um negócio que eu falo, que coisa estranha, que é isso que essa pessoa fez? Porque é daí que surge um negócio que a gente presta atenção. Eu fui reassistir os vídeos do Porta antigos. Outro dia, um mês atrás, eu fui assistir o primeiro programa do Porta, que tinham lá 8 sketches. Cara, era muito divertido e mais, era muito louco. Era uma gente muito ousada. A gente fazia umas coisas que ninguém fazia realmente, assim, umas sketches sobre cocaína, sobre travesti. E a gente falava de um jeito que as pessoas... A gente tinha um despudor, um desprendimento. A gente tocava um foda-cisão, assim, que eu entendi por que as pessoas tomaram um susto. Porque tinha um frescor ali, uma novidade realmente muito doida. E é isso que eu peço para essas pessoas que estão começando. Venha com algo diferente. Não tenta copiar, fazer igual, o mesmo esquema, repetir o que foi feito. Vem com o que tem de mais genuíno em você. Justamente porque no início é a hora que dá para errar. Quando eu comecei a fazer stand-up, eu nunca tinha feito stand-up na minha vida. Comecei fazendo comédia em pé, primeiro grupo de stand-up do Brasil. Todo mundo ia para ver o Caruso, Fernando Caruso, que é um ótimo comediante de stand-up, já era famoso, então todo mundo ia para ver. Eu era o gordinho engraçado, que o pessoal falava, menino, e aquele outro gordinho? Foi a melhor coisa que aconteceu. Porque depois que eu virei o Fábio Porchat, as pessoas agora vão no meu show, se elas não morrerem de rir, não tem graça. Elas precisam ir e falar, cara, ri muito pouco. Nunca... A pessoa precisa ir lá e falar, caralho, ele é o melhor do Brasil. Você precisa ser o melhor do Brasil para fazer a pessoa rir. Quando a gente está começando, não. Então, olha a dificuldade. Ao mesmo tempo, claro, lógico, as pessoas já estão propensas a rir com uma pessoa famosa que elas conhecem. Mas, ao mesmo tempo, a cobrança é maior. Então, se eu faço uma piada nova num show e a piada não tem graça, hoje, o público fala, o Fábio acabou, perdeu a graça. Em 2007, o pessoal, tá, o gordinho hoje não teve graça. Então, tem esse lugar, assim, quando a gente está começando, é maravilhoso de poder testar tudo. Tenta, faz, ousa, faz esquisito, faz diferente, vai dar errado. Errou, aí faz de novo, aí depois volta. O Abu Janra falava que
que ele era apaixonado pelo fracasso, que é onde a gente aprende, né? Qual que é o seu maior fracasso? Como é que foi que você lidou com ele? Cara, porque tem fracassos de todos os tipos. Tem um fracasso de bilheteria, por exemplo, como o contrato vitalício, foi um fracasso de bilheteria, muito ruim. A gente esperava, tinha uma expectativa muito alta. Mas não foi um fracasso de conteúdo. Eu tento sempre, meio autoajuda, eu sempre tento tirar uma lição de tudo. Assim, eu não digo assim, no fracasso, vamos tirar a lição. Mas tentar, assim, o que foi que eu aprendi com o fazer disso? Esse conteúdo que eu fiz, ele não deu certo, não funcionou, não ficou bom. Mas por que foi bom para mim? Por que será que eu optei por fazer isso, né? Eu vejo isso em tudo que eu faço, assim, até numa entrevista. Tem entrevista que eu dou que eu falo, poxa, não foi boa essa entrevista, o que aconteceu? Eu estava meio ansioso, eu estava com coisa para fazer, eu estava querendo ir para outro lugar. O que me tirou dali, entendeu? Então eu fico tentando o tempo todo tirar algum aprendizado daquilo ali que eu fiz e do que aconteceu, sabe? E você usa uma coisa que você já até fez piada também em sketch, que é um jeito de interpretar que você coloca na sketch, que os caras querem que você seja mais Fábio Porchat. Você fala, não, mas tô sendo eu. Mas é uma empatia que você tem que tem muito a ver com você estabelecer uma relação para você conseguir a troca genuína, que tem a ver com comunicação não violenta, que inclusive quando você fala que a tua criação começa do que te dá raiva, a raiva é a nossa vulnerabilidade, né? Geralmente o problema é com a gente, não é o outro. A gente só tá exato, exato. Então, você tem esses elementos que são hoje, no mundo dos negócios, são valorizados para você conseguir vender um projeto, você conseguir convencer a pessoa que assina o cheque de que a tua ideia, o teu projeto, ele tem potencial, porque realmente trabalhar com coisas novas traz o incômodo de não ter histórico, né? E quando você precisa que alguém aposte em algo que não tem histórico, ou você já tem o seu histórico pessoal de sucesso, ou você vai ter que se virar ali para a pessoa. Mas mesmo assim, mesmo com o histórico, ninguém quer apostar. Ninguém quer apostar dinheiro em nada. As pessoas só querem ir com certeza, no certo. A pessoa, se o porta fala assim, estou com um projeto novo, mesmo sendo porta, a pessoa fala, deixa eu ver primeiro. Que história é essa? Que história é essa? O meu programa? Pô, o programa do Fábio, no GNT, Porta dos Fundos produzindo. Primeira temporada, anunciante. Vamos ver como é que vai ser isso. Segunda temporada. Adorei, Fábio, vamos fazer. As pessoas, elas querem quando dá certo. Ganhou o prêmio PCAI, maravilha, agora eu quero dar. No início, você pensa, as pessoas poderiam ir pelo histórico. Poxa, o Fábio já fez um programa, já fez um talk show, deu certo, funcionou, todo mundo já conhece. Não, ninguém aposta em nada, ninguém quer arriscar um centavo. E vocês tiveram um outro caso recente agora, a gente já passou do horário, mas se você tiver com tempo, eu vou seguir, porque tá voando e eu acho que tem muita coisa para conversar. Fala, mas já minha mulher vem aqui, porque o meu jantar vai sair, não, então eu preciso ir lá fazer, inclusive. Você fale para mim a hora que você quer acabar, que tá tudo tranquilo. Vamos mais uns 10 minutinhos aqui. Com a pandemia, vocês tiveram que se reinventar na marra, e vocês foram até rápidos, né? Com essa coisa de cada um produzir na sua casa, e vocês começaram a trabalhar ideias, principalmente a que deu problema com o Fábio De Luca, eram cada um no seu lugar fazendo, que vocês resolvem na edição. Como é que foi vocês chegaram nessa solução? Vamos fazer cada um num canto, vocês pediram cada um... os quadros que são feitos foram propostas dos atores? Como é que foi isso? Não, foi tudo da sala de roteiro. A gente, quando o dia 15 fechou, quarentena, a gente já tinha uma frente de uns 2 meses de vídeos já gravados, mas a gente não deixou andar. A gente falou, precisamos começar a pensar, porque o povo quer falar sobre o que está acontecendo. Mas como é que a gente faz? Então sentou toda a equipe técnica do Porta, direção, produção, como é que a gente faz? Então o Porta mandou para cada ator um equipamento de luz, tem até aqui um ring light aqui, esse tripé que tá aqui,
um equipamento para segurar o celular no computador, já viu qual era o melhor dispositivo pelo computador para os atores, a internet de cada ator já testou. O Porta foi muito rápido em sacar que isso ia levar muito tempo e que a gente não podia perder tempo em falar sobre esse assunto, sobre esse dia a dia. Então começamos a já, na reunião de roteiro seguinte, a gente já falou, ó, próxima semana, ideia só para gravar todo mundo separadamente. E aí começa. Zoom, call, e aí começa a falar sobre FaceTime, e aí como colocar isso, e fomos testando. Alguns sketches iniciais caíram, porque ficou mal feito, ficou torto, porque não deu certo, mas quando engatou pelo Zoom, o diretor dirigindo pelo Zoom, aí eu fazendo o sketch aqui pelo celular, foi funcionando, foi dando certo, a ponto de quando o Porta começou a lançar os vídeos, as pessoas acharam que a gente estava se encontrando, e ainda não estamos. A gente lançou outro dia um vídeo que era a Evelyn com o Estevão Nabote no mesmo carro, mas eles não contracenaram. Era ela fazendo o carro dela, com edição, e com a câmera dos dois, mostrando os dois juntos. Mas a gente filmou o carro vazio. Eles não estavam juntos, eles estão separados. Mas a gente foi correndo atrás disso. Como é que a gente faz? E como é que a gente acha os meios de também não ficar só em Zoom e FaceTime? Que outra situação que atores podem estar em situações diferentes? Um tá dentro do banheiro, um tá fora. Um tá no interfone, o outro tá lá embaixo. Um tá na sala gritando para a mulher que tá na cozinha. Então a gente começa a perceber tudo isso. Criar série, a gente criou série, a gente foi atrás de novos talentos para criar mais conteúdo durante a pandemia, para entreter mais, para o público não ficar só com os vídeos de segunda, quinta e sábado. Começamos a trazer gente, então veio o Joel Vieira. E aí começamos a provar umas coisas. Por exemplo, o Porta nunca teve homem vestido de mulher. E de repente o Fábio De Luca vestido de Dona Helena fazendo um sketch muito engraçado da ideia dele, que ele criou, a gente botou um roteirista junto com ele. Então a gente abriu para os atores criarem coisas que nunca tinha aberto, por exemplo. Então a gente foi se abrindo, queremos conteúdo, vamos atrás de conteúdo, quem são esses novos que estão fazendo coisa boa em Instagram e tal. Fomos buscando e fomos botando isso na prática, a ponto de emissoras ligarem para a gente para saber como a gente estava fazendo. Como a gente estava conseguindo produzir com a mesma qualidade, com a mesma agilidade. Então a gente fez até um vídeo explicando como fazer para mandar para as pessoas. É assim que a gente faz. Então sou eu apresentando a equipe falando como edita, como faz a iluminação. Então, por exemplo, hoje teve gravação aqui de manhã. Por acaso foi facinho fazer para a minha parte. Então só chegou para mim uma caixa com um figurino, que já vem todo esterilizado. E aí eu já tenho o tripé, já tenho aqui, boto, mostro para o diretor um pouquinho antes qual o ângulo que ele quer, mando uma foto, gravo um pedacinho só para mandar, ok, aprovado, vamos gravar. Gravamos no meu celularzão, no meu Samsung bonito, aí salvo e eu boto no e-transfer, já mando para ter qualidade. Então os atores viraram produtores de conteúdo, que no fundo já somos um pouco, mas o Porta soube se utilizar disso muito fortemente. E aí começa a pensar como agora não dá mais uma cara tanto de corona. Como é que a gente consegue diferenciar? Então já começa a gravar no carro, parecendo que está junto. A gente começa a pensar já como é que vai ser o vídeo de janeiro. Como é que a gente vai fazer lá na frente. Que legal. E para a gente terminar, você falou já da Viacom no começo, mas fazendo ainda um paralelo de uma startup, como é que foi esse êxito de vocês? Que não foi um êxito, porque vocês continuam no negócio, mas como foi a entrada da Viacom? Foi só dinheiro? Foi algo que surpreendeu? Foi planejado que vocês captarem um investimento, vocês atraírem investimento para crescer? Como é que foi isso? A gente sentiu que tinha batido num teto. A gente tinha muito mais ideia do que era capaz de produzir, do que tinha dinheiro para fazer, do que tinha gente possível para a gente contratar, para estar junto. Então a gente resolveu abrir, com muito medo, pensando vai ser uma merda, porque eles vão querer cortar a gente, vão querer ver todo o material, o conteúdo. Fomos falar com 3 ou 4 networks assim grandes, interessadas, aí umas 2 caíram fora e ficaram. Aí a Viacom, desde o início, falando, a gente só se interessa de entrar sócio se vocês continuarem. A gente quer que vocês 5 continuem sendo os donos do Porta dos Fundos. Quase que eles falaram, a gente não está comprando Porta dos Fundos, a gente está comprando vocês. Se vocês não tiverem... Porque vocês são a alma daquilo. Não adianta comprar o Porta e botar outros 5 caras ali para fazer, porque não vai acontecer. E foi o que a gente falou, então tá bom. A gente falou, mas ó, já viu o nosso especial de Natal? Já viu os vídeos que a gente faz? Já vimos, queremos isso. Então a Viacom entrou com dinheiro para
pra gente, lógico. Potencializar o negócio, expandir. Então a gente sai da nossa casinha, vai para um ambiente, escritório maior, contratar mais gente. Contratar gente. A gente nunca teve uma pessoa de RH, a gente nunca teve uma equipe comercial. Tinha sempre uma pessoa do comercial. Agora a gente tem uma equipe do comercial que vai atrás do negócio. Então, por exemplo, isso aí profissionalizou. A gente começou a todo ano fazer um encontro com os anunciantes para explicar os projetos do Porta. Começou a falar sobre isso. Começamos a ter meta. Nunca tivemos meta financeira. Começamos a ter meta, começamos a ter lucro. Começamos a pegar dinheiro para a gente. As coisas começaram a tomar outra proporção. Quanto tempo levou do começo até vocês começarem a ter lucro? Não lembro exatamente, mas uns 3 anos. É que entrava uns dinheirinho, mas a gente sempre reinvestia. Assim, a gente nunca pegava pra gente o dinheiro. Sempre que o dinheirinho no final do ano chegava, a gente botava de volta no Porta. Botava de volta no Porta. Foi quando a Viacom entrou que a gente ganhou um dinheiro. Pela primeira vez. Esse dinheiro é nosso. Não só da venda, porque a gente vendeu pedaço nosso, mas começou a dar lucro anual. A gente trouxe, agora a gente tem um CEO novo, que é o Crocas, que vem do mundo Facebook, o mundo Instagram, que é um cara muito atento ao que está acontecendo pelo mundo, um cara que tem meta, mas que também é preocupado com conteúdo. Na verdade, foi excelente a Viacom, porque também internacionalizou a gente, porque é o que a gente queria. A gente lançou o Backdoor, que é o Porta dos Fundos do México. Eu ia perguntar como é que era a experiência de ver ele em espanhol. Muito bom, muito divertido, muito feliz de saber que o nosso humor funciona no México. O Gregório foi para o México para escolher esses atores, fez um workshop para falar como o Porta funciona, porque o humor do México ainda estava muito firmado naquele tipo de humor que o Zorra Total fazia lá atrás. Então era um tipo, não dá para os atores fazerem e os atores iam muito para esse caminho. Então eu tinha que escolher muito corretamente quem esses atores, porque é difícil repetir fora o que aconteceu aqui. Aqui eram 5 amigos que se juntaram, outros amigos que vieram, é um tipo de humor que estava acontecendo aqui. É difícil pegar 12 amigos mexicanos. Casting puro, né? Lá é casting puro, né? E aí aconteceu, a gente conseguiu achar, o Gregório achou esses atores, foi um batalhão de testes de atores de todos os tipos também, porque a gente queria isso, que fizesse stand-up, improviso, atrizes, atores que faziam comédia. E aí os nossos textos foram traduzidos com um acompanhamento de roteiristas mexicanos que a gente contratou e fizemos uma produção diferente lá, porque aqui a gente vai fazendo conforme vai tendo texto. Lá, como a gente tinha 200 textos, a gente separou textos de rua. Conseguiu gravar 10 no mesmo dia. Por quê? Porque já tem o mesmo lugar, tem a mesma locação, já tem a mesma equipe preparada. Então lá a gente conseguiu fazer um outro tipo de formato, porque a gente já tinha os roteiros prontos. Fizemos uma parceria lá com a Amazon, então Comedy Central e a Amazon, que fazem a coisa acontecer lá, e deu super certo. Funcionou muito, deu retorno, já tem anunciante, já deu dinheiro. Os especiais de Natal vão para lá também? Queremos fazer... Os roteiros bíblicos vão para lá, mas a gente ainda não fez especial de Natal lá, não. Mas é uma vontade que eu tenho. Como eu sempre escrevi os especiais todos desde o início, então eu fico com muita vontade de ver isso acontecer em outro lugar. E agora a nossa vontade é fazer em inglês. Fazer o Porta dos Fundos em língua inglesa nos Estados Unidos, com atores americanos, logicamente. Vamos ver se isso vai dar certo. Que legal. Bom, muito obrigado. A gente passou do horário. Desculpa atrasar a sua janta. Foi um prazer falar com você. Eu ia abrir falando da tua formação. Depois que eu vi que você tinha respondido no WhatsApp que eu tinha te perguntado, porque uma das coisas também que me fazem ter carinho pelo teu trabalho é porque você é do INDAC, eu também sou do INDAC, eu também sou ator. E que legal. A gente fala lá que enfim, que como é legal as pessoas que saem dessa escola e os caminhos que seguem. Eu tenho um grande amigo que eu conheci lá que mandou para você acho que deve ter sido uma mensagem de Messenger, de Facebook. Quero ser ator, onde eu curso, você indicou lá. Sim, que legal. É muito bacana. Essa rasgação de seda é péssima, mas eu queria dizer que é inspirador essa tua humildade, esse teu carinho e essa disponibilidade que você tem com as pessoas. Muito obrigado. Eu espero que vocês que assistiram tenham gostado também. O papo rendeu. Eu vou
encher o saco da sua assessora para a gente fazer uma outra rodada de conversa em formato Boa, de podcast. vamos lá. Tem muita coisa para a gente Vai estrear falar. o Que História é Essa, Porchat, que está no GNT toda terça-feira, 10h30 da noite. Vai estrear na Globo, em outubro. Todas as quintas-feiras, depois do The Voice Brasil, estreia Que História é Essa, Porchat na Globo esse ano. Então vamos para divulgar o programa. A gente volta aqui no fim de outubro. Foi legal. Muito E aí eu prometo fazer as perguntas que vocês mandaram. Que hoje Pode deixar. Obrigado, Alexandre. Valeu por falar. Boa noite, pessoal. Tchau.